estúdio aqui com as nossas convidadas de hoje. É isso aí, estamos aqui com a Ana Laura Flores, pedagoga, e também a fonoaudióloga Ana Carolina Albornoz, para falar com a gente sobre o Dia Mundial da Síndrome de Down, que ocorreu sábado, né? E a gente vai conversar um pouquinho aqui, tirar algumas dúvidas, né? Alguns estigmas, né? Saber um pouco aí sobre do que se trata, né? E vamos começar aqui pela Ana Laura, que está aqui com a gente. E o que representa, né, o Dia Mundial da Síndrome de Down e por que ele é tão importante para a sociedade? Bom dia, Ana. Bom dia a todas as pessoas que nos ouvem hoje nessa manhã de segunda-feira. Para mim é uma satisfação muito grande, gostaria de agradecer a vocês da Rádio Difusora por trazer esse espaço de escuta, né, de comunicação, nesse dia tão importante que é o Dia Internacional da Síndrome de Down, que passou agora dia 21 de março, no sábado. Bom, a gente estava falando agora, né, um pouquinho antes de começar, que a síndrome de Down é pouco falada, né? Principalmente porque, pelos números de diagnósticos que estão sendo realizados de outras deficiências, principalmente do autismo, a síndrome de Down ela fica um pouco sem visibilidade. E é importante salientar que esse dia, ele é um dia de conscientização, né, da síndrome de Down, não como uma doença, mas como uma condição genética causada pela presença de um cromossomo a mais no par de cromossomos 21. Essa condição genética, né, ela causa várias características que são próprias da síndrome de Down. Mas também eu gostaria de deixar aqui bem salientado, né, que cada indivíduo é diferente e que a gente não pode colocar todas as pessoas com síndrome de Down num único pacote, tá? Então, muito feliz eu fico de trazer esse assunto aqui, porque lá no Caminho da Luz nós trabalhamos com, em média, 50 estudantes e assistidos com síndrome de Down, entre clínica, escola e oficinas. Então, é sempre um desafio para a gente trabalhar com essas pessoas, né? Mas o mais importante, então, é trazer que, nesse dia, a conscientização é pensar sobre a síndrome de Down não como uma doença, como eu já falei, né? Mas como pessoas, indivíduos que têm suas potencialidades, que têm as suas habilidades e que precisam ser vistas como pessoas, indivíduos de direito, sujeitos da própria história, da própria vida, protagonistas sim, né? E que eles precisam estar presentes em todos os espaços da comunidade. E é uma pergunta que até peço desculpas por ser leigo nesse assunto, por isso que a gente já faz a pergunta. Existe, como o autismo, por exemplo, tem nível 1, nível 2, nível 3, a síndrome de Down também possui essas diferenças, não? Não, Guriz, o que acontece, né? Muito importante a tua pergunta, porque as pessoas costumam dizer, as pessoas utilizam essa palavra assim, essa expressão, ele é um Down de grau leve, né? Na verdade, a pessoa não é Down, a pessoa é uma pessoa com síndrome de Down, e esse grau não existe. O que acontece? A síndrome de Down, muitas vezes, ela vem acompanhada de outras deficiências, de outras comorbidades. Então, isso vai não determinar, mas vai interferir, né, no desenvolvimento desse indivíduo como um todo. Então, tem pessoas com síndrome de Down que não conseguem desenvolver a fala de uma maneira de uma maneira melhor do que outras pessoas que desenvolvem, né? Mesmo com acompanhamento de fonoaudiologia, com terapias. Existem pessoas com síndrome de Down que têm a parte motora mais comprometida, apesar de todos terem características próximas, cada um apresenta uma particularidade. E essa particularidade, ela está totalmente relacionada com o grau de comorbidades que existem em torno dessa deficiência, tá? Mas não existe grau, não. A síndrome de Down ela é exatamente essa condição de um cromossomo a mais no par 21 e não existe grau de síndrome de Down. E existe alguma principal dificuldade em sala de aula? Olha, ou principais dificuldades? Sim, são muitas dificuldades, muitos desafios, mas lá no Caminho da Luz a gente trabalha com o princípio do desenho universal de aprendizagem,
Tá? Então, eu estou falando por mim na escola, depois a Ana vai falar um pouco sobre a clínica, né? Então, lá na escola, a gente trabalha com desenho universal de aprendizagem, que é justamente para sanar essas dificuldades. Então, o que é o desenho universal de aprendizagem? É uma abordagem pedagógica que ela trabalha com todas as pessoas, é para que traga o aprendizado para todas as pessoas, sejam quais forem as deficiências, quais forem os impedimentos. Na verdade, esse desenho universal de aprendizagem, ele vem para... se não reduzir, eliminar totalmente, reduzir ao menos as barreiras que impedem esses estudantes de aprenderem. Muito bem, eu vou conversar aqui também com a nossa convidada Ana Carolina Albornoz, ela que é fonoaudióloga e trabalha bastante também nessa área. E eu perguntar para ti, Ana, quais são os principais mitos que ainda existem na síndrome de Down? Bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês conversando sobre a síndrome de Down, né? Nesse dia que nessa semana que a gente comemorou, né? A alusão a essa data que precisa ser visada, né? Como disse a Ana Laura. A gente tem ainda alguns mitos que permeiam esse assunto, né? Como, por exemplo, a questão da expectativa de vida, né? Há uns anos atrás se acreditava que a pessoa com síndrome de Down, né, que o indivíduo que tem essa condição genética, ele não tinha uma expectativa de vida, ele vivia pouco. E realmente, naquela época, né, há uns anos atrás, isso era uma verdade. Mas hoje isso já não existe mais. Hoje a expectativa de vida da pessoa com síndrome de Down, ela chega aos 60 anos ou mais. E nós temos pessoas completamente ativas no mercado de trabalho. Nós temos também pessoas que constituem famílias, né? E inclusive para colaborar com essa pergunta do grau de síndrome de Down, né? Uma das questões que vai diferenciar também esses indivíduos é a questão cognitiva. Muitos deles têm um cognitivo mais preservado, que possibilita que eles então estejam inseridos ali na sociedade, vivenciando e se defendendo e sendo autônomos, enquanto outros vão ter uma condição cognitiva um pouco mais rebaixada, né, um cognitivo rebaixado, e vai dificultar ali as suas aprendizagens. Mas esse também é um dos mitos, de que toda pessoa com síndrome de Down ela tem deficiência intelectual grave, que não é uma verdade. Eles têm, né, uma condição cognitiva muitas vezes mais inferior a outras condições de saúde, a outras condições do neurodesenvolvimento, mas nem todos eles vão ter uma deficiência intelectual grave, tanto que eles possibilitam aí constituir as suas vidas, né? E ao longo dos anos, então, o que mudou, assim, em relação à qualidade de vida e também a essa inclusão? O que mudou foi a questão dos diagnósticos, a questão das cardiopatias. Elas hoje em dia são detectadas muito mais cedo, né? Logo ao nascimento, já logo nos primeiros meses de vida dessa criança. Nem todos têm cardiopatia, então também é um mito, né? De se dizer que todo síndrome de Down vai ter cardiopatia, não é uma verdade. É uma prevalência bastante grande, mas não é uma verdade absoluta. E hoje se identifica, quando se identifica essas cardiopatias muito cedo, elas são tratadas, elas são superadas, e esse indivíduo, então, passa a desenvolver a sua vida sem este risco iminente da cardiopatia, que antigamente, quando não era identificado, ele levava o indivíduo a óbito, né? E a questão da qualidade de vida melhorou muito, assim, porque hoje nós temos terapias que trabalham a questão da evolução desse cognitivo, proporcionando que essa pessoa ela tenha aprendizados, ela tenha ganhos funcionais, ganhos cognitivos, ganhos motores. Então, a evolução da qualidade de vida desses indivíduos hoje é muito, muito boa, tanto que se conseguiu aí superar essa estimativa de vida, né? E na avaliação de vocês, como fono e pedagoga, existe muito preconceito ainda? Existe muito preconceito, sim. Inclusive na clínica fonoaudiológica, a preocupação das famílias, né, é se essas crianças, porque eles vêm para nós muito cedo, na fonoaudiologia eles vêm para nós ainda antes de 1 ano de idade, o que é muito bom, né, o que aliás toda criança com algum tipo de atraso deveria vir, né. Mas eles, por terem ali aquela característica e aquele diagnóstico desde muito cedo, eles já vêm para nós. E uma das preocupações das famílias é se eles terão comunicação, se eles conseguirão, então, ser pessoas funcionais. E sim, claro, vai depender muito, né, das comorbidades que permeiam essa síndrome, essa pessoa, mas, mediante o estímulo, a gente consegue, sim, trazer uma qualidade de vida, trazer uma evolução, né, a própria comunicação.
esses indivíduos, eles têm muito inerentes à síndrome uma questão de hipotonia muscular, desde muito bebezinhos. Então, muitos deles têm dificuldade na amamentação, na sucção, têm dificuldades em balbuciar, porque os músculos ali, orais, orofaciais, são muito molenguinhos, né? São muito moles, hipotônicos. Então, a fonoaudiologia vem trabalhar isso, vem trazer esse fortalecimento muscular, essa mobilidade de musculatura, de língua, e vai trazendo para esse indivíduo, então, um avanço, né? Um desenvolvimento bem melhor do que se ele não tivesse na clínica fonoaudiológica. Né? E hoje, quais estratégias, né, de ensino são usadas na aplicação do dia a dia? Bom, lá na escola, nós temos não só a síndrome de Down, como outras deficiências também, e estudantes também que com a síndrome de Down têm autismo ou algum outro tipo de deficiência, o que nos desafia muito mais, né, do que tu saber assim, ó, eu tenho esse aluno, ele tem síndrome de Down, esse aluno, ele tem autismo. Então, as deficiências, elas andam juntas ali simultaneamente, né, concomitantemente. Então, para a gente trabalhar com eles, como eu já falei, com o desenho universal da aprendizagem, se torna muito mais viável, né, a aprendizagem para eles. Então, a gente utiliza assim, muito concreto, imagens, áudio, vídeo, a música, trabalho com o corpo. Agora eu sou professora de artes. O ano passado eu estava em ciências, então a gente faz muito essa troca lá para a gente poder transitar por todos os componentes, né? E para a gente poder ter essa experiência diferente. E esse ano eu estou investindo bastante com trabalho com expressão corporal com eles. Porque, como a gente estava falando agora no preconceito, né? Eles são muito tímidos, a maioria deles, justamente por já terem sofrido preconceito e discriminação em outras escolas. Porque lá no Caminho da Luz, esses alunos, estudantes que chegam para nós, eles já são jovens e adultos que já passaram pela idade escolar, já vieram de escolas regulares. Então, eles chegam lá cheios de uma carga emocional muito grande, né? Cheio de uma carga de preconceito e de discriminação, de bullying muito grande. Muitos relatam para a gente, inclusive, ou aos próprios pais, né? Então, a gente precisa trabalhar também, além dessa questão dos componentes de linguagens, né? Da ciência, a gente também precisa trazer um pouco das emoções. Então, eu estou investindo esse ano bastante na expressão corporal, no trabalho socioemocional com eles, para que toda essa carga emocional deles também seja trabalhada com uma forma positiva. E para a família desses portadores de Down, como é que é o dia a dia dessas famílias? Como é que tu vê a família no dia a dia com esses portadores? Importante falar sobre a família, porque às vezes o foco fica só na pessoa com deficiência, né? E nos cuidadores a gente deixa um pouco de lado, como se aquela pessoa não passasse por grandes e grandes desafios. Então lá a gente ouve relatos, né, Ana? Às vezes a gente fica ali no saguão, na hora do recreio, na hora da entrada, na hora da saída, e a gente começa, as mães, principalmente mães, começam a nos relatar dificuldades, né? Com a síndrome de Down, não é diferente, né? As mães muitas vezes nos relatam frustrações, né? Sentimento de impotência, e também a gente vê todo o movimento que elas fazem para essas terapias, para que essas terapias elas sejam cumpridas, né? Horários, pegam um ônibus com dia de chuva temporal, frio, calor, elas estão lá no Caminho da Luz, custe o que custar, sem faltar um dia. Então, isso eu acho que a gente não pode falar assim como de uma maneira, colocando um capacitismo aí, né, dizendo que elas são heroínas e tal, mas a gente pode falar sim que essas mães têm uma fortaleza assim, ó, muito grande, e que elas são mulheres de muita coragem. Porque lidar com a deficiência não é fácil. A gente está aqui para falar que a síndrome de Down é amor, é solidariedade, é compaixão, que eles têm o cromossomo do amor, como a gente chama, porque eles são super afetuosos, mas a gente não pode tirar a carga negativa da deficiência, né? Que permeia essas famílias e que realmente impacta no cotidiano das mesmas. E as escolas, né? Agora a gente fala da educação, porque precisam de alfabetização, precisam, né, de instrução. Como é que as escolas trabalham com isso hoje, pelo menos aqui em Bagé, né? Como é que as escolas vêm trabalhando com isso? Bom, no momento eu estou só lá no Caminho da Luz, mas a gente ouve relatos assim de
uma sobrecarga dos professores nas redes, tanto pública quanto particular, e isso se dá ao número de diagnósticos que vêm sendo feitos, né? E no aumento também bem expansivo dessas deficiências que estão chegando. A síndrome de Down, por exemplo, uma em cada 1.000 crianças nasce com síndrome de Down. Então isso talvez não seja um número tão grande quanto do autismo, né? Mas considerando todas as deficiências, é um número muito grande. Então, eu acredito que os professores estejam realmente sobrecarregados, mas eu sempre acredito assim, pessoal, que a gente já tem tanta luta na história da humanidade para que a inclusão ela seja realmente efetivada, que a gente já conquistou tantas coisas. A gente tem, né, um modelo chamado modelo médico da deficiência, que é um modelo que permeia, que vem lá da antiguidade até os dias de hoje. Claro que hoje a gente já tem um modelo social. O modelo médico é aquele que vê a pessoa como doente, né, que a pessoa tem que ser tratada, que a deficiência é uma doença, e o problema é a deficiência. No modelo social, que ele já vem da década de 60 para cá, e já vem aumentando, e já vem tomando espaços bem maiores na educação, principalmente, em toda a sociedade, ele já vê a deficiência não como um problema, mas ele vê a sociedade, o movimento que a sociedade faz em relação à deficiência como um problema. Então, a barreira que impõe não é a pessoa com deficiência, e sim é a sociedade que impõe essa barreira. Então, eu acho que a visibilidade desse modelo já está muito maior hoje em dia, e eu acho que as pessoas já estão mudando também. E eu acho que isso é importante, porque não adianta a gente mudar lei, a gente mudar, né, e não mudar paradigmas. Então, esses paradigmas, eles estão surgindo com esse propósito. E hoje a gente vê, né, e tem informações que a pessoa com síndrome de Down hoje está inserida no mercado de trabalho, né, é até gerente de empresa, tem cargos altos, né, no mercado de trabalho. Isso deve também à qualidade que vem lá desde o início, o trabalho com a escola, esse trabalho clínico também. Na avaliação de vocês veem dessa forma também? Sim, com certeza, né? A gente não tem como não fazer comparações com as outras síndromes e as outras questões de neurodesenvolvimento, porque a gente está inserida nisso, né? Mas em comparação, por exemplo, ao autismo, que faz muitas terapias e de diversas áreas, a síndrome de Down também. A síndrome de Down também, ela se beneficia muito, né, das terapias corporais, da motricidade, da terapia ocupacional. É extremamente importante, porque são indivíduos que também vão ter as suas áreas afetadas, né, de sensorialidade, as áreas motoras, e com o avanço das terapias, sim, essas pessoas elas estão conseguindo superar as suas dificuldades, né? Questões que antigamente elas não eram superadas, elas vinham se arrastando ao longo dos anos, diminuindo a expectativa de vida e interferindo na funcionalidade desse ser humano, né? Então, hoje, com o avanço das técnicas, da ciência, da terapia, a gente consegue, sim, trazer uma qualidade de vida para esse indivíduo, né? Como a gente mencionou antes, eles formam famílias. Então, assim, olha o quanto a gente caminhou, né? O quanto se conseguiu crescer, né? E lá na instituição a gente vê muito isso, assim. Nós temos um trabalho de formiguinha lá, né? A gente tem muito apoio da comunidade, dos órgãos, enfim. Mas é um trabalho de formiguinha, porque são trabalhos que levam anos. São tijolos da construção que a gente vai colocando dia após dia. E as famílias que estão inseridas nesses contextos são famílias muito participativas. A gente tem muito orgulho de dizer que lá no Caminho da Luz nós temos famílias muito participativas, que, como disse a Ana, faça chuva, faça sol, elas estão lá. São famílias ativas, participativas, que compram, então, né, essa luta, né? Elas se dedicam, elas buscam aprender, estão sempre trocando conosco profissionais ali para aprender, para crescer, para fazer o melhor pelos seus indivíduos. E hoje a gente consegue ver a diferença na sociedade. As pessoas estão inseridas na sociedade. E dentro da fonoaudiologia, quais são os casos mais comuns que tu, como fonoaudióloga, trata desses indivíduos? Então, eles vêm para nós muito cedo, né, como eu tinha comentado, e eles vêm justamente por uma questão de dificuldade de sucção.
O primeiro sinal e sintoma da pessoa com síndrome de Down é a questão da hipotonia muscular, a incoordenação no que se diz respeito à sucção, né, o ato de sugar, de mamar e de respirar. A gente chama de incoordenação pneumofonoarticulatória. Então, a criança, o indivíduo que tem essa síndrome, ele nasce aí com essa dificuldade entre coordenar o ato de sugar e respirar ao mesmo tempo. Então, muitos deles não têm força muscular para sugar, não têm ali uma coordenação respiratória suficiente ou satisfatória para poder fazer essa coordenação sucção-respiração. Então, entra o fonoaudiólogo nessa jogada. Para trabalharmos, então, mobilidade de língua, trabalhar a questão de tônus muscular e trabalhar essa respiração também, auxiliando essa criança, esse indivíduo, a poder mamar com mais efetividade. Então, a gente já entra logo nos primeiros dias, no primeiro mês de vida. E vamos ali acompanhando esse indivíduo até a primeira infância, porque muitos deles vêm apresentar dificuldades na comunicação, na linguagem, né? Por questões cognitivas, por questões de tônus muscular, de mobilidade, de estruturas orofaciais. Então, a fonoaudiologia vai entrar nesse campo também. E muitos deles não conseguem, às vezes, desenvolver uma comunicação oral satisfatória. Então, a gente entra com o quê? Com a comunicação alternativa. A gente entra com a K, comunicação alternativa aumentativa, que são as comunicações por figuras, que hoje ainda existe muito mito nessa comunicação. Acho que é importante a gente desmistificar um pouquinho nessa manhã, né? Essa comunicação, ela não vai inibir que o indivíduo desenvolva a comunicação oral. Se ele tiver condições de desenvolver, ele vai desenvolver. A comunicação alternativa, ela é um trampolim para isso. Então, ela pode vir como um suporte para a comunicação oral, ou ela pode ser o método de comunicação dessa pessoa. Então, é importante a gente deixar claro para a comunidade que quando nós oferecemos a comunicação alternativa, seja ela em qualquer dificuldade que for, né, não só na síndrome de Down, essa pessoa ela vai começar a ter autonomia de comunicação, e isso é primordial para o ser humano. Porque muitas crianças, indivíduos que a gente trabalha, eles têm comportamentos disruptivos porque não sabem se comunicar. Então, quando a gente oferece um método de comunicação, se abre um portal na vida dessa pessoa. Essa pessoa começa a conseguir lidar com as suas emoções porque ela consegue se comunicar. Ela consegue ser um indivíduo funcional, né, Ana? É um divisor de águas para ela, né? Totalmente. É um divisor de águas, a comunicação é muito importante, né? E lá na escola nós também temos estudantes que não se comunicam de forma oralizada, né? Então a gente, muitos não aceitam a comunicação alternativa visual, né? Mas eles têm a forma deles de se comunicar. Então, gestual, né? Gestual, expressão facial. Então a gente já consegue compreender. Uns até balbuciam algumas coisas que a gente também já consegue compreender. Então esses são os nossos desafios, né, gente? Mas o que acontece, né? Esses estudantes que a gente tem lá no Caminho da Luz, eles já vêm para nós na idade adulta, né? Exatamente. Então, por eles virem já na idade adulta, muitas vezes eles rejeitam esse sistema de comunicação, porque já se passaram muitos anos utilizando, por exemplo, o método gestual, né? Que as pessoas já estão acostumadas a entendê-los. Então, por isso a gente frisa que quanto antes essas crianças forem para atendimento, melhor para o desenvolvimento delas. É mais fácil, né? Com certeza, para adesão e também para aprendizagem, Sim. né? Bom, Ana e Ana, né? Duas Ana, Ana Laura Anas. E a Ana Carolina. Para a gente estar se caminhando já para o final do programa, mas quantos atendimentos na clínica e quantos assistidos lá por dia ou por mês? Existem nós temos em média 450, 500 famílias de assistidos, né? E esse número, como eu falei, de síndrome de Down entre clínica e escola, que a escola ela abrange a escola e as oficinas, né? Que são de artes manuais, artesanato. E então nós temos 50 com síndrome de Down. Esse número, como eu disse, não é tão expressivo quanto as outras deficiências, né? Mas é um número, né, que Sim. a gente sabe que a gente tem que lidar com aquela proporção ali Mas, como eu digo, a gente não trabalha só com a síndrome de Down, então a gente está preparado, né, Ana, para trabalhar Sim. com todas elas. A gente, graças a Deus, a gente tem uma equipe maravilhosa, multidisciplinar, que todos se ajudam ali, todo mundo, às vezes a gente está com algum perrengue com um estudante lá, com um problema emocional, a gente vai lá na psicóloga, a gente vai lá e a gente consegue todo esse apoio ali dentro da instituição. Então isso é incrível. É uma grande rede, bom. Né? Uma grande rede, assim, a gente tem muito orgulho, né, de estar inserido nesse contexto do Caminho da Luz, é maravilhoso. A gente sempre convida a comunidade a conhecer, a visitar, a gente teve obras recentemente, a instituição está linda, então a gente convida
convida novamente a comunidade a nos conhecer, ir lá. A quadra está disponível para locação, para jogos, então a comunidade ela deve participar desse ambiente, não só as famílias que necessitam, mas a comunidade como um todo, porque é um lugar maravilhoso, né? E lá a gente trabalha, como a Aninha falou, com diversas questões de desenvolvimento. Inclusive, nós temos uma assistida em específico que tem uma síndrome que ela é a número 6 do estado. A gente só tem 6 crianças no estado com essa síndrome e uma delas está inserida no Caminho da Luz. E a gente tem feito um trabalho bem bacana com ela dentro das suas limitações, mas a gente consegue ali trabalhar. Então, a gente realmente está preparado, nossa equipe está preparada para receber assistidos de diversas condições. Muito bem. Bom, Ana Laura, pedagoga, e Ana Carolina, fonoaudióloga. A gente quer agradecer a presença de vocês aqui e, como eu tenho dito em todos os programas, né, deixar o espaço sempre aberto e um convite aqui para uma próxima oportunidade com mais tempo ou com outro tempo para a gente poder também dar mais repercussão, né, a esse assunto, esse tema de extrema importância, né, que é um trabalho diário de vocês mostrar também um pouco, falar do trabalho de vocês, desse importante trabalho. E dia 21 marcou-se agora o Dia Mundial, né, da Síndrome de Down, e esse trabalho aqui em Bagé é desenvolvido por vocês, especialmente do Caminho da Luz, que aqui estão. Então, deixo o convite aberto e as considerações finais, por gentileza. Bom, então eu gostaria de agradecer, pessoal, imensamente assim, o convite e por representar a Escola do Caminho da Luz. Tenho outros colegas maravilhosos, né? A professora Shelley, a Alessandra, a Betânia, a Lu, a Débora, o Edu, que é o nosso diretor lá da escola. E então a Tia Max também, que, né, de certa forma ela faz parte, porque ela faz parte do Caminho da Luz há tantos anos, e mesmo não estando na escola hoje, ela é uma das evangelizadoras lá do Caminho da Luz, porque a gente é uma instituição espírita, então a gente também faz esse trabalho de evangelização com os estudantes, e é muito positivo. Então, eu gostaria de agradecer esse espaço justamente por isso, para a gente trazer não só um pouquinho do que é o trabalho com a síndrome de Down, mas também como é o trabalho no Caminho da Luz, que é um trabalho muito especial, muito dedicado, muito comprometido e cheio de amor. E deixar esse convite, como a Ana disse, então, para as instituições, para quem quiser ir conhecer, para quem quiser fazer um trabalho voluntário, para quem quiser conhecer as deficiências, né? Porque é importante a gente ter esse contato com as pessoas com deficiência para a gente entender como que elas são e não enxergar essas pessoas apenas lá no Caminho da Luz, mas enxergar elas em todos os espaços da nossa sociedade. Obrigada e uma ótima segunda-feira para todos. Nossa, Ana Carolina. Bom, eu também agradeço o convite, né, para estar aqui falando em nome da Clínica do Caminho da Luz, né, que nós temos ali os espaços integrados e divididos ao mesmo tempo, que nós temos a escola e a clínica, né, e eu estou aqui representando a clínica. Eu agradeço o convite da Rádio Difusora, a todos os nossos ouvintes dessa manhã, e também para fortalecer mais uma vez esse convite da comunidade, porque as questões místicas, elas vão se desmistificando à medida que a gente vai conhecendo. Então, quanto mais nós conhecemos sobre os assuntos, mais desmistificados eles ficam. Então, a gente convida a comunidade, agradece a todos, né? E que vocês possam, a partir de hoje, olhar para a pessoa com síndrome de Down e não vê-la mais como um Down, mas vê-la como uma pessoa que tem uma condição genética, até porque a síndrome de Down não é uma doença, e sim uma condição genética. Muito obrigado, então, Ana Laura, pedagoga, e Ana Carolina, fonoaudióloga do Caminho da Luz, representando aqui, conversando com a gente nesse espaço.